O conto O Fantasma no Código acompanha o Pedro, um desenvolvedor veterano, que sabota ativamente a nova inteligência artificial da empresa para humilhar o estagiário entusiasta, o Lucas. Uhum. E um tema central que percorre esse material parece ser o instinto de autopreservação do Pedro. Então vamos focar direto em como a gente pode afiar essa narrativa. A dinâmica entre o Pedro e o Lucas é, sem dúvida, o coração emocional do texto, sabe? Certo. É ali que a visão de mundo dos dois colide real. De um lado, você tem o cinismo de quem já viu de tudo na área de TI. Aquele cara cansado, né? Isso. E do outro lado, a ingenuidade de quem acha que o código vai, salvar o mundo. Mas a gente tem um gargalo prático aqui nessa dinâmica. O conflito direto se resolve quase sem atrito nenhum na versão atual do texto. Então, pelo que eu entendi das notas do autor, o argumento aqui é que a experiência gigantesca do Pedro permite que ele manipule o sistema. Sim. E até o próprio Lucas, com muita facilidade. É como se o Pedro estivesse jogando xadrez mental, antecipando 10 jogadas. Enquanto o Lucas mal entende as regras de damas. Exato. A premissa faz muito sentido no papel. Mas a gente precisa avaliar se essa assimetria exagerada segura a tensão que a história exige. Esse é o ponto. O problema estrutural nessa escolha é que o ritmo avança muito rápido, sabe? A gente sai daquela admiração ingênua do Lucas no primeiro capítulo e salta direto para o desastre monumental no capítulo 3. Nossa, é verdade. É um salto gigante. Pois é, a total falta de uma oposição técnica do estagiário faz com que a sabotagem do Pedro pareça, fácil demais. Perde o peso das apostas, né? Total. Quando o plano do protagonista não encontra nenhum muro pela frente, a tensão derrete. O leitor não prende a respiração se o crime é perfeito e a vítima nem tá olhando. É a mecânica básica de história de roubo. A gente só valoriza a engenhosidade do ladrão se o sistema de segurança for absurdo. Exatamente. Se é fácil, a vitória fica vazia. Tá, então como a gente resolve isso na prática? Uma rota muito mais interessante seria desacelerar o segundo capítulo. Frear mesmo. Para dar mais espaço? Isso. O texto precisa dar espaço para o Lucas mostrar competência. Ele tem que criar um obstáculo genuíno para o plano do Pedro. Ah, forçar o veterano a suar camisa. Exato. O Pedro precisa improvisar sob pressão, quase ser pego algumas vezes antes de conseguir esconder os rastros da sabotagem. Cara, eu fiquei imaginando como isso funcionaria num escritório moderno, porque o Lucas não precisa virar um gênio do nada, né? Não, claro que não. Ele é só aquele típico desenvolvedor júnior de hoje em dia. Aquele cara obcecado por seguir manual, aplicar teste automatizado, fazer tudo certinho. Nossa, sim. E essa proatividade excessiva dele já é um pesadelo para o Pedro, que está ali tentando fazer uma alteração suja no código por debaixo dos panos. Isso muda muito a dinâmica de poder. Imagina, o Lucas rodando um diagnóstico paralelo de rotina, Algo que nem estava programado. só para otimizar um relatório que o chefe pediu. E aí esse script inofensivo quase esbarra no vazamento de memória que o Pedro criou. Cara, o pânico imediato. Imagina o Pedro olhando para o monitor do Lucas na mesa do lado. Nossa, sim. Vendo o plano inteiro prestes a dar ruim por causa de um capricho do estagiário. O leitor tem que sentir o coração do Pedro errar uma batida nessa hora. E tem um outro momento no material onde se encaixa perfeito. Qual? Sabe quando o Lucas questiona sobre o tráfego dos IPs terminados em ponto .254? Ah, que o sentinela tá ignorando. Lembro. Isso. Na versão atual, o Pedro dá uma desculpa rasa e o Lucas simplesmente aceita, sabe? Ele acena com a cabeça e volta a trabalhar. O conflito morre ali. O que é super frustrante. Qualquer um de rede sabe que o final 254 é do roteador de gateway. É o gargalo crítico da infraestrutura. Ignorar isso é bizarro. É um absurdo técnico. Então o Lucas não devia aceitar a desculpa tão fácil. Precisamente por ser um absurdo. Em vez de concordar pacatamente, o Lucas podia, franzir a testa, virar um monitor e citar a documentação. Tráfego de jeito nenhum. Exato. Ele encurrala o Pedro intelectualmente ali. E aí o Pedro não tem como debater a tecnologia, porque o estagiário tá certo. Aí qual é a única saída do Pedro para salvar a própria pele? Dá uma carteirada.
Uma carteirada corporativa gigante. Ele precisa silenciar o moleque com hierarquia. Tipo, talvez até humilhar ele de leve na frente do time. Nossa, pegar pesado mesmo. Isso aumenta muito a tensão e o custo moral, né? Deixa de ser só sobre quebrar uma máquina e passa a ser sobre esmagar o entusiasmo de um iniciante. A degradação ética do Pedro fica totalmente exposta. E sabe, essa atitude defensiva dele na hora do conflito puxa a gente para outra discussão importante. A voz narrativa dele. Isso, como a voz dele está sendo formatada, principalmente porque esse texto tem foco em virar o audiobook. Ah, sim. Vamos olhar de perto essa sessão sobre a arte da sabotagem. O Pedro tem uma visão sombria, mas a gente precisa avaliar como isso soa em voz alta. O cinismo do Pedro tá bem claro nas entrelinhas. Ele cria até aquele conceito massa do ruído necessário, inserindo falhas para a inteligência artificial aprender padrões errados. A criatividade do autor foi ótima aí. Foi. O problema é que a narração mantém uma distância clínica que amortece totalmente o impacto. Fica passivo demais. Muito passivo. Quando o texto diz, que o Pedro olhava para o Lucas com um misto de pena e irritação, o ouvinte só está sendo informado sobre o sentimento. Não sente a emoção. Não sente. O desdém não corta o ar. Ele só consta no relatório, sabe? Falar que alguém sente pena de forma clínica é como entregar uma planilha com os ingredientes de um prato. E esperar que a pessoa sinta o gosto da comida. Exatamente. No áudio não tem barreira visual. A voz do narrador está literalmente sussurrando dentro da sua cabeça. A gente precisa da textura dessa irritação. O ressentimento precisa ser físico, então, não só um rótulo colado nele. Isso. A sugestão aqui é ancorar esse cinismo em reações sensoriais palpáveis, no corpo do Pedro, e usar monólogos internos bem ríspidos. Para contrastar com o entusiasmo do Lucas. Exato. O Lucas é todo aberto, vibrante. O Pedro tá fervendo na escuridão da própria mente. Sabe aquele zumbido agudo dos servidores novos? Sei, aquele barulho contínuo e estéril. Então, o Lucas provavelmente trata aquilo como uma reverência religiosa, tipo o som do progresso. Pro Pedro, aquilo pode ser o gatilho para uma dor de cabeça latejante. Ou, sei lá, quando a sala cheira a ozônio e plástico novo. O texto não precisa dizer que ele está triste ou irritado. O texto diz que ele está sentindo o cheiro da própria obsolescência. Perfeito. É uma repulsão física. Transmite a ansiedade de ser substituído sem usar palavras burocráticas. E no meio de um diálogo, esse contraste ganha muita força rítmica no audiobook, né? A diferença entre o que é falado e o que é pensado. Sim. Pensa na cadência de cena. O Lucas solta em voz alta, super empolgado. A capacidade preditiva dessa arquitetura é revolucionária, Pedro. E aí o ritmo exige uma resposta rápida e seca do Pedro. Isso, corta direto pro pensamento dele. Revolucionário. A mesma palavra que usaram para guilhotina. Cara, muito bom. Essa transição cria aquele efeito de segredo compartilhado. O ouvinte vira cúmplice. A gente sabe o quão perigoso ele é. A gente escuta a ingenuidade do estagiário. E no segundo seguinte, toma esse soco no estômago do narrador. Fica fascinante. E tem que ser fascinante porque toda essa arquitetura de segredos leva para o clímax. E é aí que a gente tem uma armadilha temática imensa na história. Ah, sim! O dia do lançamento oficial do Sentinela. Consigo ver aonde o material quer chegar com essa crítica social. Vamos recapitular o desfecho. O Sentinela é ativado. A inteligência artificial ignora a queda de uma rede troncal porque não detecta interação humana. Isso, por causa do viés que o Pedro plantou. Exato. Ao mesmo tempo, o sistema manda dezenas de técnicos para arrumar roteador de usuário doméstico, só porque os e-mails eram educados demais. A empresa entra em colapso total. E o Pedro salva o dia com scripts antigos. O Lucas percebe a farsa e o Pedro sente o peso daquela tatuagem dele. O mundo é seu. Fica claro que a intenção é criticar a dependência de sistemas automatizados. A intenção é super clara. O texto quer convencer a gente do perigo da IA. Mas o problema lógico é que o método de sabotagem que o autor escolheu subverte essa mensagem. Como assim? Fica parecendo que o problema não é a máquina. Exatamente. Se você olhar a fundo, o Pedro criou o vazamento de memória de propósito, ele ensinou a IA a ler o tom emocional, ele alimentou o sistema com lixo. Ah, entendi. Então a falha não é inerente à inteligência artificial. Não. O sistema não tomou uma decisão obscura que aterroriza os cientistas.
Ele falhou por dolo. Foi um crime. Então, para o leitor de tecnologia, isso não soa como a IA é perigosa. Soa como a empresa sofreu um ataque interno de um funcionário insatisfeito que queria salvar o emprego. Nossa, verdade. É como falar que o freio automático de um trem é uma ameaça para a humanidade, mas esquecer de contar que um mecânico cerrou o freio na noite anterior. Perfeita analogia. O leitor tech vai olhar e pensar, a culpa não é da automação. Teria funcionado se o Pedro não fosse um criminoso. E aí o argumento cai por terra. E como a gente fortalece isso para fazer a crítica da dependência funcionar de verdade? Uma virada genial seria modificar a origem do desastre final. A falha da IA precisa ser uma consequência orgânica da própria lógica dela, da natureza de caixa preta. Misturada com o treinamento ingênuo do Lucas. Isso. E o Pedro, em vez de ser um hacker ativo que destrói as coisas, passa a atuar por omissão. Ele vira um facilitador passivo. Omissão muda tudo. Ele deixa de ser o cara com a arma na mão. Ele vira o cara que vê o cego indo para o precipício e não avisa. O resultado trágico é o mesmo, mas a culpa muda totalmente. Na prática, como seria isso? O Pedro não arruma os edge cases. Exato. Ele conhece cada cicatriz daquele sistema velho da empresa. Ele sabe que tem casos extremos e bizarros na rede que desafiam a lógica moderna. Casos que não estão nos manuais limpos que o Lucas usa. Sim, ele sabe que a IA vai tropeçar nesses fantasmas. Então ele simplesmente retém a informação, esconde do Lucas. A máquina não sabe o que não sabe. Aí ela tropeça sozinha pela incapacidade de lidar com o mundo real. E o ponto do Pedro é provado. Isso. A intuição humana é insubstituível. Reforça o tema muito bem. Mas dá para ir ainda mais longe e deixar aterrorizante. Sério? Como? Imagina que o Pedro insere um ruído muito sutil nos dados. Algo bobo, só para causar lentidão e envergonhar o Lucas na reunião. Certo, mantendo a empresa segura no geral. Aham. Mas o terror começa quando a inteligência artificial absorve esse viés pequeno e começa a otimizar ele sozinha, extrapolando as regras. Nossa, e toma decisões catastróficas em grande escala. Que o Pedro nunca previu. A coisa foge do controle dele. O código malicioso cria a vida própria e ele não consegue debugar a tempo. Exato. Se a IA sai de controle baseada na própria lógica distorcida, a crítica estrutural sobre dependência cega fica irrefutável. Ela não só comprova o cinismo do Pedro, ela apavora ele. Isso bate muito com a ansiedade real da galera de TI hoje, né? Implementar modelos que eles não conseguem mais auditar. Com certeza. E para o desenvolvimento do Pedro, isso eleva o fechamento da história para outro patamar. Na versão atual, ele só dá um sorrisinho vitorioso porque não foi pego. Mas se a máquina entra numa espiral imprevisível que quase destrói a empresa inteira, a vitória vira um gosto super amargo, pirrônica mesmo. E aquela tatuagem no braço dele? O mundo é seu. Nossa, o peso dessa frase vira uma âncora. O mundo é seu, então a culpa é sua. Ele teve um vislumbre real do abismo da automação incontrolável. Ele mantém um emprego, mas vai para casa sabendo que o monstro que ele soltou da jaula é real. É o tipo de final que o leitor nunca mais esquece. Com certeza. Olha, percorremos um caminho bem denso hoje sobre o ritmo e o peso das escolhas desse roteiro. Foi ótimo. Para a gente sintetizar as ações práticas para a nossa audiência, primeiro vimos que o conflito precisa de fricção técnica real. Desacelerar o capítulo 2 para o Lucas dar trabalho de verdade. O Pedro precisando usar hierarquia para abafar o caso. Perfeito. Segundo, abordamos a tradução da prosa mental para imersão em áudio. Nada de descrições passivas, reações sensoriais, viscerais, mostrando o contraste entre o escritório animado e o pensamento ríspido do Pedro. Mostrando o cheiro e a dor de cabeça da obsolescência. E por último, e super fundamental, o ajuste na mecânica da inteligência artificial no clímax. Transformar a sabotagem ativa do Pedro em uma sabotagem por omissão. Ou num ruído sutil que sai de controle. Para provar que a dependência cega do sistema é o perigo real. São ajustes cirúrgicos. Isso vai fazer o material tratar o leitor-alvo com muito mais sofisticação técnica e profundidade psicológica. Com certeza. O embate entre a experiência veterana e o código implacável rende demais. As peças juntos nesse nosso bate-papo. Tragam mesmo, é sempre muito produtivo.
Sabe, resgatando um pensamento final que ilustra bem o que a gente cobriu hoje. Quando a gente assiste a uma demolição de um prédio, Uhum. é muito fácil o engenheiro plantar dinamice em todos os andares, apertar o botão vermelho de longe e explodir tudo de propósito. Mas o verdadeiro horror sistêmico, aquele que o leitor não esquece, É quando acontece sem ninguém apertar botão nenhum. exatamente. Acontece quando você apenas remove um minúsculo parafuso de sustentação em silêncio, dá um passo para trás e assiste paralisado enquanto aquela imensa máquina decide implodir sob o peso da própria existência por pura falha da sua lógica cega. Nossa, perfeito. Arrepiou.